Datena, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Nós saímos dos 48 principais jornais do mundo. E a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Eu confesso com todas as palavras. Com aquela cadeirada, eu conseguiria ir correndo para o hospital. Eu fui entrar na escolta, e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara, e se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu tô com a radiografia, o próprio sírio-libanês postou que teve trauma nessa mão, na base desse dedo onde eu defendi. Tá bem aqui, ó. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. Aqui, ó, tem uma manchinha aqui, ó, nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar. Ele deu uma fissura, não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no 6º arco plantar. Eu provoquei o Datena para mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte para agressão. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo e eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para absolutamente nada. E o milagre que eu quero pro Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixam de votar em nós. Então eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil para a gente acabar com o PT para sempre. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram 1 trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Lula, como é que o Brasil está com 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema? Tá com fome, 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais pro Boles? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. Esse fundão eleitoral é a legalização do mensalão, de Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. E aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Pablo Marçal ou não vote em candidato que usa fundo eleitoral. Dê uma resposta na urna para esses caras. O senhor se compromete em, sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Não esperem por mim em 2026, eu vou estar na missão aqui em São Paulo. E essa missão ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo. E aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito. Porque no lugar mais complexo da América Latina e do Hemisfério Sul, né, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo. E aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarcísio, se vai ser na vez do Nicolas, é 2034. Porque eu não tenho 1 minuto de televisão. O Ricardo Banana, ele tem 10 minutos por dia. Agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes que você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui, carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele, espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. E espero que... alguém para viabilizar essa eleição. E eles ficaram chocados hoje, né, com o meu comportamento. Começou oficialmente então a campanha
Eu, de fato, estou para servir o povo. Já mostrei os pontos fracos de todo mundo, mostrei, inclusive, a minha pior versão. Agora você vai ver a melhor. A pior já foi mostrada, com o único e exclusivo sentimento. Mostrar o que os marqueteiros não dão conta de esconder. Eu fiz o Bolis mostrar o comportamento ditatorial dele, ele tentando tomar aquela carteira de trabalho. Foi feito o trabalho completo. Agora eu vou falar só de proposta e falar só sobre o futuro e mostrar o governante que eu sou, que é isso que eu já faço na minha vida, no meu dia a dia. Aí a campanha fica estudando pesquisa o dia inteiro e fica me persuadindo para gastar o pouco dinheiro que tem para pagar um instituto de pesquisa, passar uma pesquisa para nós e tal. E eu não gastei, não vou gastar nenhum real com isso. Eu conquistei essas pessoas antes de entrar na eleição, cara. Eu tenho muitos alunos, eu tenho 200 mil alunos na cidade de São Paulo. Eu tenho 1,5 milhão de alunos no Brasil. Eu sou assistido por bilhões de pessoas. Aí você fala assim, não, você está de brincadeira. Vou te mostrar aqui. A conta é reserva, tá? Essa conta do Instagram, é bom que todos vejam para entender o porquê que eu estou falando isso. Olha isso aqui, ó. Essa conta do Instagram, ela tem 3,5 bilhões de visualizações. Ó. Com 3,5 bilhões de visualizações, você tem um canhão nas suas mãos. É um canhão que é mais forte que diversos canais de televisão somados. É uma audiência descomunal. Sou a única pessoa do mundo que dá conta de postar 80 rios num dia. Lula, como é que o Brasil está com gente em situação... Você que fala isso, né? Falou na França lá através da sua esposa. 34 milhões de pessoas em situação de miserabilidade e fome extrema. Tá com fome? 30 milhões? Por que você deu 30 milhões de reais pro Bolis? Ou seja, essas pessoas não respeitam a nossa vida, não respeitam o nosso país. Esse fundão eleitoral é a legalização do mensalão, de Valdemar Costa Neto. Esses caras não nos respeitam. E aqui eu quero lançar um movimento. Gostando de Pablo Marçal ou não, não vote em candidato que usa fundo eleitoral. Dê uma resposta na unha para esses caras. Aí agora ele vai ter que aguentar, porque ele é a tchutchuca do PCC. Ele é o que eu não vou poupar. Não vou poupar porque foi um canalha comigo. E de fato, eu só estou nessa eleição porque tiraram o Salles e não tinha ninguém de direita. De fato, tem um vácuo. Eu não iria participar dessa eleição. Eu estou no meu auge, humanamente falando, com as minhas empresas, com tudo que eu construí na internet, eu estou no meu auge. Ou seja, não faz sentido nenhum eu mexer com política, só que eu tenho um coração voltado para o povo e eu não vou deixar essa cidade ir pro buraco, nem virar pó e ninguém cheirar essa cidade. Ô candidato, falando do futuro, como é que seria, com o Pablo Marçal prefeito, como é que seria a relação do senhor com o governador Tarcísio, que está dando apoio direto à campanha do Ricardo Nunes, aliás, está bem envolvido, engajado com a campanha do Nunes, e com o presidente Lula? Eu acredito que toda relação com outros poderes tem que ser republicana. Agora, o Tarcísio é um cara que eu gosto de graça. Ele é um burocrata, né? Ele não é uma pessoa que morre pelos princípios, valores e propósitos do nosso país. Ele não é aquele cara patriótico igual a gente. Ele é um cara que se afasta dessa pauta e todo mundo aqui que entende o que eu estou falando sabe que ele se afasta disso. Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai ser presidente do Brasil um dia por conta disso. Tem que ter alguém apaixonado. Eu tive ali no palácio com ele e fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes que você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui, carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele, espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. Espero que não pegue, Tarcísio. E espero que eu remova e consiga, sem maiores danos, tirar esse apelido até o final dessa eleição aí da sua pessoa. Não toque no meu nome. Você sabe que eu te respeito, mas se você, de fato, quer mergulhar nesse embate eleitoral, o Bolsonaro tinha te dado o código. Não acabe com a sua carreira defendendo o Nunes. Apanhar uma coisa, atacar outra pessoa que tem o mesmo lado que você, pode ser um suicídio eleitoral. Então fica com Bananinha, é provisório, tá? Ninguém nunca lançou um apelido provisório em alguém, mas eu tô lançando e eu vou revogar ele no dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu vou tirar esse apelido do governador. Eu quero te falar que se você votar no 28, pela primeira vez na história, em 470 anos de cidade, eu vou tratar a prefeitura
como família e como uma empresa. Família para cuidar de quem não dá conta de cuidar de si mesmo, e como uma empresa servindo o principal cliente. Você vai ser um cliente de luxo, você vai ter a sensação de ser um cliente premium de um banco. Se você não for atendido a tempo, nós vamos te indenizar. Nesse cenário, o senhor se apresentaria como um possível candidato à presidência da República? O senhor cobiça essa cadeira de candidato da direita em 2026? E emendo uma outra pergunta. O senhor se compromete, em sendo eleito prefeito, a fazer os 4 anos de mandato na prefeitura? Eu vou servir por 12 anos na política nacional. E nesses 12 anos eu imagino que eu vou acabar ficando 8 anos na Prefeitura de São Paulo para conseguir fazer uma mudança transformacional mesmo, geracional, na raiz do problema da cidade. E o melhor cenário é Tarcísio também ficar 8 anos, eu ficar 8 anos e o Bolsonaro conseguir. Não esperem por mim em 2026, eu vou estar na missão aqui em São Paulo. E essa missão ela vai ser feita, de fato, um governo histórico, um governo austero, um governo higiênico, um governo que, de fato, vai devolver benefício para o povo. E aí nós vamos voltar a respirar e falar assim, o Brasil tem jeito. Porque no lugar mais complexo da América Latina e do Hemisfério Sul, né, teve jeito, então o Brasil agora vai decolar. E aí eu vou provar para todo mundo. E aí esperem por mim. Não sei na vez de quem que vai estar, se vai ser na vez do Bolsonaro, se vai ser na vez do Tarcísio, se vai ser na vez do Nicolas, é 2034. A gente de direita, a gente tem que ter uma alegria do nosso coração e ter uns 40 nomes bons, populares, como Nicolas, como Bolsonaro. Eu sou um neném ainda, né, que eu ainda não exerci nenhum dia de cargo público, apesar de ter sido eleito a deputado federal. Eu tive meu dia de deputado lá no Conselho de Ética, vendo logo o Bolis inocentando o Janones, que agora a PF não deixou passar. Graças a Deus, parabéns à Polícia Federal. Então, eu acredito de verdade que a direita tem que parar com ciúme. Eu vejo que tem um desespero, um ciúme. Ô capitão, ciúme de macho, logo você, capitão, para com isso. Eu tô aqui para te servir, a gente não precisa rachar a direita, dá um sossega-leão no Silas Malafaia aí. Ele tinha que estar gravando vídeo contra o Moraes, ele esqueceu do Moraes e tá falando de mim todo dia, virou Netflix, virou Marçal Flix o Instagram do Silas, tudo porque vaidade. Relaxa, Silas, eu vou vencer aqui, não enche o saco aqui não, tá bom? Você mencionou o Rio de Janeiro aí, meu saudoso Rio de Janeiro e destruído Rio de Janeiro. E mencionou o Silas Malafaia, que está muito próximo do Bolsonaro na questão toda do Alexandre de Moraes, mas quando o assunto é Rio, ele não tem defendido ramagem. Ele parece que aceitou já que é o Duda Paz mesmo que temos. O que você acha disso? Ele recebeu, não sei se foi ele ou foi outra Assembleia de Deus, mas eu ouvi a notícia que uma Assembleia de Deus recebeu R$1 milhão do Paz, né? E com R$1 milhão tem que ficar calado mesmo. Sobre o acontecimento da cadeira, eu confesso com todas as palavras, eu sou um cara que já fez 7 maratonas, 11 triatlos, 1 Ironman, Ultraman. Ultraman eu percorri uma distância de 452 quilômetros e 35 horas e 17 minutos. Amigo, com aquela cadeirada eu conseguiria ir correndo para o hospital. Eu fui entrar na escolta e aí as pessoas, o meu advogado e os seguranças, cara... E se você tiver tido uma perfuração aí de pulmão, não é melhor você ir na ambulância? Eu falei, não precisa. E eu ainda brinquei com eles. Falei, eu consigo ir correndo para o hospital. Onde que está o hospital? E os caras, vai na ambulância. Eu achei, assim, patético. Até a pessoa que acabou postando tomou um cascudo aqui. Aquela cena de mostrar o interior da ambulância. Quando eu vi aquilo, eu mesmo fiquei arrasado. Agora, eu tô com a radiografia, o próprio Sírio-Libanês postou que teve trauma nessa mão. Na base desse dedo onde eu defendi, tá bem aqui, ó. Aqui não tem nada, aqui tá normal. Agora aqui, ó, aqui tá com a tala, aqui tem uma tala. Isso aqui, cara, foi onde eu defendi a pancada. A segunda vez que ele arremessa, pega. Vamos ver aqui. Abre aqui pra mim, só pra mostrar o roxo aqui. Deixa eu ver se tem esse... Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui, porque tem gente com ciúme de facada, agora tá com ciúme de cadeirada. Vou abrir aqui para você ver o 6º arco costal, que chama. Baixa só a tela aqui um pouquinho. Aqui, ó, tem uma manchinha aqui, ó, nesse lugar, não sei se vocês conseguem ver, ó. Uma pequena mancha aqui nesse lugar, lá no Sírio-Libanês. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês, ó. O 6º arco plantar, ele deu uma fissura, não chegou a quebrar a costela, mas foi uma fissura no 6º arco plantar. Dá para ver a pequena mancha? Vocês estão assistindo aí no Braddock? Dá para ver. Essa pequena mancha aqui.
Só de encostar, ela vai recuperar de 4 a 6 semanas. Então, assim, eu entendo as pessoas ficarem loucas e eu falo abertamente, eu consigo correr com isso aqui, eu sou um cara resistente. Agora, tudo vira notícia, né, cara? Eu entendi como que faz para pautar a imprensa. Eu não pago mesada para jornalista, eu preciso de ficar toda hora mandando e desmandando um monte de conversa, criando um monte de situação, é duro, e eu falo abertamente, não tem medo. Ajuda a fechar aqui, por favor, por causa da minha mão. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, não foi nem um teatro, eu acho que se não tivesse nem meu carro, eu conseguiria ir correndo, eu sou um cara, uma prova com meu tendão inflamado, isso para mim não é novidade, não. Agora, sendo bem verdadeiro, eu provoquei o Datena para mostrar que ele é um imbecil, que ele é um cara que é um tirano. E ele mostrou que é fraco das ideias, porque o cara que é fraco das ideias, ele parte para agressão. E, de novo, lamento profundamente, Bolsonaro, você relativizar isso, porque você provocou mais gente que eu. Então, hoje, com as suas próprias palavras, você mereceu a facada? Com as suas próprias palavras, o Donald Trump mereceu levar uma bala de fuzil no pé do ouvido? Nunca apoie a agressão. Se você é fraco, na discussão, desça do jogo. Não continue o jogo. De fato, eu poderia ter tomado aquela cadeira daquele jabuti, eu poderia ter avançado nele, eu poderia ter pegado a cadeira e jogado ele no chão, eu poderia ter feito um monte de coisa. Mas eu quis mostrar para o povo que eu sou uma oferta, nunca escondi isso e nem vou esconder. Agora, você tem que saber o que aconteceu em Brasilândia hoje. Todo mundo erguendo cadeira. Aquilo entrou na cabeça de todo mundo. Então, se for para defender esse povo, eu tiver que tomar 10 cadeiradas dessa toda semana, pode mandar a cadeira que eu tô dentro. Eu não vou arregar para nada, não afino para absolutamente nada. E, Datena, obrigado pela cadeirada, porque eu recebi uma carta da equipe do Donald Trump. Depois pega essa carta e vou mandar para a imprensa que eles vão ficar loucos. Eu recebi uma carta do Donald Trump, nós saímos dos 48 principais jornais do mundo, The Washington Post, The Sun, El País, o San Salvador, saiu no The New York Times, saiu na China, na Rússia, saiu em tudo. E a equipe do Donald Trump acabou vendo e me mandou uma carta me solidarizando com a cadeirada. Ela não é tão importante como uma facada e nem tão importante como uma bala de fuzil. Acho que é proporcional ao cargo de cada um, né? Só que a relativização dessa coisa, para mim, hoje me pegou de surpresa. E o milagre que eu quero para o Brasil é cumprir uma palavra do presidente Lula. Ele falou assim, se as pessoas ganharem mais de 4 mil, elas deixam de votar em nós. Então eu quero que todo mundo em São Paulo ganhe mais que 4 mil para a gente acabar com o PT para sempre. O PT já está acabando por si só, porque não tem ninguém para assumir esse handover do presidente Lula. Eu entrei nessa eleição para dar um tapa no bastão, para não cair na mão do Boulos. Eu vou fazer de tudo para bater esse bastão que vai bater. Ele vai tentar passar por Tachad. Eu vim aqui foi para isso, tá, Constantino? Você nunca vai esquecer da minha atuação na política. Eu não quero ser o herói da direita, mas eu quero ser o cara que ficou conhecido como, estrategicamente, o cara que desossou o PT e acabou com essa organização. Para não tomar mais um processo dos centenas que eu estou tomando, eu vou trabalhar. Quando tiver capim e inchada, eu vou continuar falando o que eu penso. Isso é uma quadrilha. Eles roubaram 1 trilhão aqui desse país e nós vamos acabar com esse povo. Esse PT precisa ser frenado. Esse pessoal que é uma organização intercontinental, que é pior que o PT, tá? O PT ficou tranquilo perto deles. Eles são uma organização intercontinental. A gente precisa combater esses caras. Esses caras são perigosos. Muito perigosos. Posso te falar uma coisa? Pelo que você acabou de falar? Até o Xi Jinping da China falou que a maior imbecilidade da esquerda mundial foi essa questão de lutar pelas classes como o marxismo fez. Até ele reconheceu. Por isso que estão se tornando uma grande nação. Uma nação, é claro que não é democracia, mas o que adianta viver na democracia que é ditadura? Deixa isso para depois da eleição, você conta comigo aí, tá?